Você já foi influenciado pela fala de algum amigo ou amiga? Muito provavelmente, viu? Todo mundo é influenciador de alguma forma, ainda mais na era das redes sociais. Este mercado está em expansão, impactando o nosso consumo e até comportamento. E é justamente o nosso tema do Diálogos de hoje, influenciadores digitais. E aqui no estúdio eu recebo a jornalista e assessora de influenciadores, a Camila Neuli. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer. É isso, gente. Eu quero lembrar que a Ana Furtado, intérprete de Libras, estará conosco até o final do Diálogos. É a TV Câmara com tradução 100% em Libras em todos os programas da casa. Camila, olha só, eu quero começar com um dado que chama bastante atenção, que olha só, o mercado de influenciadores movimentou aproximadamente US$ 1 bilhão em 2023, o equivalente a mais de 5 milhões de reais. É muita grana, né? Um mercado que está bastante aquecido. Muito, assim, a gente vê muitas pessoas falando que é um mercado que está saturado, que já deu, tem muito influenciador, muita gente trabalhando com produção de conteúdo, mas na verdade a gente que trabalha nessa área sabe que é só o começo. E tem bastante gente, né, que tem se interessado por essa área ultimamente também, né? Sim, porque o Instagram ele é uma ferramenta, querendo ou não, uma ferramenta de trabalho, né? Uma ferramenta de venda, de produção de conteúdo. Então, seja um médico, seja uma loja, né? Uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ela tem hoje o Instagram como uma ferramenta para divulgar o seu serviço, divulgar o seu produto, conseguir chegar em novos públicos, não só às vezes regional, nacional. Então, virou uma ferramenta do dia a dia que hoje a gente até brinca que todo mundo, né, deveria ter para conseguir aumentar o seu alcance no digital também, que virou uma forma de conversão muito grande, até como você citou no dado aí. E democrático também, né? Porque para qualquer área, né, você com o seu negócio ali também você consegue gerenciar, fazer crescer, né, vender mesmo para o país, para o mundo todo, facilita bastante. Muito, assim, hoje a gente também tem um casting que tem muçulmana, né, tem meninas de várias religiões, tem mães, mulheres que até agora não querem ser mães e falam sobre isso, né, sobre o fato ainda de não ter engravidado. Então a gente tem perfis que trazem pautas muito importantes e que não são só de moda como as pessoas estavam acostumadas a ver, né, a blogueiragem, como alguns chamam. Então hoje realmente ele tem um espaço maior para grandes discussões, né, então tem nicho para todo mundo e hoje a gente vê que as pessoas aproveitam esses espaços até para trazer, às vezes, um posicionamento, né, ser visto como uma referência naquela área. Então o Instagram ele é bem democrático. Você falou da questão, né, de moda, falar da vida, ainda é o que mais pega as pessoas, porque é o mais comum, me corrija se eu estiver enganada. Sim. Ou não. Não, ainda pega muito. Hoje nem tanto a moda em si, claro que é um nicho assim, que é um nicho que paga muito, que, né, gera muito ali um valor, movimenta bastante esse mercado, mas a questão do lifestyle, né, como as pessoas chamam, então as pessoas querem ver o seu dia a dia, elas querem ver fora da TV o que você faz, o que você come, aonde você vai, a sua opinião sobre algo. Então a gente fala que hoje você mostrar a sua vida pessoal é o que atrai. Não expor, né? Muitas vezes as pessoas confundem isso, então, vou expor tudo. Não, mas se você quer atrair um público voltado para, sei lá, a sua alimentação, você vai mostrar mais sobre isso. Um público voltado para a saúde, então você vai mostrar o seu dia a dia, os seus hábitos, né? Que você tem ali saudáveis. Então, hoje, você trazer um pouco mais de humanização, com certeza faz muita diferença, tanto num perfil profissional, uma pessoa física, como uma pessoa jurídica. Sim, sim. Olha só, gente, além aqui da Camila, eu quero chamar a nossa outra convidada de hoje, que está aqui com a gente, que é a Júlia Berton, assistente jurídica. Seja muito bem-vinda, Júlia. Olá, Daniela, tudo bem? Tudo certo, Júlia? Júlia, de fato esse mercado ele vem crescendo, né? A gente tem até uma pesquisa do ano de 2022 que aponta que mais de 75% dos jovens, eles têm essa vontade de ser influenciadores e a gente pode pensar também, né, daqui para o futuro, né? As profissões também vão ter muitas mudanças, né, com as redes sociais, a tecnologia e tem inteligência artificial e esse desejo, né, dos mais novos de entrarem cada vez de uma forma mais efetiva nessa área. Exatamente. A gente coloca assim um ponto de partida dessa mudança, que foi a pandemia, né, que trouxe muita gente para o online.
Então, essa transição foi muito importante na vida de muita gente, tanto para os comerciantes, e o que levou as pessoas a começarem a produzir conteúdo, em qualquer nicho que seja, né? Então, pelo direito aí, a gente fica numa área de transição, porque tudo que é novo para o direito, a gente é muito fresco, é muito pouca informação que a gente tem para trabalhar. Então, a gente começa a trabalhar por semelhança, mas como é uma crescente absurda, a gente prevê aí muitas regulamentações, como já vem surgindo, e muitas oportunidades aí dentro dessa área de trabalho mesmo. E, Júlia, qualquer pessoa pode ser um influencer ou tem ali uma regrinha a partir de quantos mil seguidores? Como que funciona para uma pessoa ser considerada influencer de fato? Olha, hoje a gente considera única e exclusivamente pela prática, porque a gente leva em consideração que, assim, podem ter 10 pessoas te assistindo, mas se essas 10 pessoas forem se movimentar em qualquer sentido por conta de algo que você postou, então, de fato, você já está influenciando alguém, entendeu? Então, às vezes a gente fala muito de números, mas os números são relativos. A gente pode ver uma pessoa que tem um número alto de seguidores, alto de gente que acompanha ela, mas não influencia tanto quanto alguém que tem um número menor. Isso caracteriza mais uma fidelidade ali dos seguidores, uma recorrência, uma confiança também que é muito importante criada entre esses profissionais. Então, é muito variável, tá? Uhum. Quero até aproveitar esse gancho para perguntar para a Camila, as marcas, né? A Júlia bem colocou que hoje você pode ter menos seguidores, mas está ali, você tem um engajamento, o pessoal conversa com você, você já é considerada uma influencer. Mas isso também reflete nas marcas. As marcas hoje elas estão procurando mais pessoas que de repente têm menos seguidores, mas conseguem dialogar mais com o público do que quem tem, sei lá, 20, 100 mil seguidores e de repente não tem um alcance tão legal. Sim, antes, né, era como a Júlia estava comentando, não tinha uma descrição, a gente não tinha ali explicando o que era, o que não era, o que podia ou não ser feito. Então, todo mundo era considerado influenciador. Hoje, as próprias marcas, elas já procuram, olha, eu quero um nano-influenciador, eu quero um micro-influenciador. É regional ou é uma ação específica, é para uma marca que está chegando na cidade ou você vai ter que ir para uma outra cidade fazer uma divulgação. A gente fala que a taxa de conversão de um micro-influenciador e um nano-influenciador é até maior, muitas vezes, do que um macro-influenciador, porque ele tem alcance. Mas essa questão de converter, de vender um produto, né? Mesmo o influenciador não sendo vendedor, mas acaba vendendo, conseguir compartilhar uma ideia, fazer a pessoa ir num evento. Então, hoje, as empresas, elas começaram a entender que o micro-influenciador e o nano-influenciador têm taxas de conversões, né? Muito maiores, dependendo do objetivo, do que até um macro ou até um mega-influenciador, né? Tipo de 20, 10, 15 milhões de seguidores. Uhum. E aí, para a pessoa ela começar a ser monetizada também, aí isso daí é um processo, como que funciona, né? Muitas pessoas vivem disso, né? Mas não é ali no começo, tem de dedicar um pouquinho do trabalho. Como que funciona esse processo? Tem, porque esse mercado, como qualquer outro, né, ele precisa de uma construção de audiência. Então, a gente fala que é essa comunidade engajada de forma orgânica, né? Então, do mesmo jeito que você demora um tempo para fazer com que as pessoas comecem a entender o seu trabalho, no digital também. Então, se você é uma influenciadora de moda, você vai ter que ter constância, você vai ter que mostrar que seu conteúdo é diferente das demais, o porquê que a marca deveria te contratar ao invés de contratar outra influenciadora. Então, esse trabalho, né, ele vai indo, ele é a longo prazo. Às vezes as pessoas tentam encurtar o caminho, compram um seguidor, compram algum tipo de engajamento, mas a marca consegue perceber isso, né? Hoje elas têm aplicativos, ferramentas que elas conseguem entender se aquele perfil ele é realmente assim verídico. Então, hoje existe esse processo e as marcas elas acompanham. Então, a gente tem várias assim experiências com marcas que a gente falava, disparava um contato e a marca voltava 6 meses depois porque eu fiquei acompanhando esse influenciador para ver se realmente ele tem conexão com a minha marca ou se ele é um influenciador orgânico, ou se ele realmente não está encurtando esse caminho. Então, hoje a gente percebe que é uma profissão e as marcas cada vez mais elas estão pedindo profissionalismo. Isso assim a gente vê uma mudança drástica. Até em questão das regras, né? Tipo, a questão de ter a hashtag marcando que aquilo é uma publicidade, né? Que antes não tinha. Então, sim, hoje o público precisa saber, né, que aquilo é uma publicidade. Então, hoje disfarçada, tudo tem, né? Muitas vezes e tal. uso de criança, claro, né? Como que pode usar? Quanto tempo aquela marca pode usar a sua imagem? Então, hoje realmente está ali, é uma profissão e está cada vez mais evoluindo.
Sim, eu quero repercutir esse assunto também com a Júlia, né, da questão da monetização. Aí a Camila falou que é importante ter esse trabalho profissional, né, de constância também, e a questão do profissionalismo, né, porque até então tinha-se, né, ainda tem muito esse preconceito com até alguns influenciadores que falam, poxa, mas aquele conteúdo, ele é duvidoso, por vezes pode ser até fútil. Hoje também as pessoas estão mais ligadas nisso, né? Você tem de pensar muito no conteúdo que você posta. Com certeza, Daniela. Hoje, graças a Deus, a gente está aí acompanhando uma mudança que exige mais profissionalismo da parte dessas influências, tá? Que é uma atuação que é muito importante, porque como a gente passa a tratar de algo que você vai performar na vida de outra pessoa, a gente tem que ter muito cuidado com cada termo que se utiliza. Então, é legal que hoje as pessoas, elas passaram a cobrar mesmo aquelas pessoas que elas acompanham, né? Que elas visualizam os conteúdos, sobre exatamente uma equipe jurídica responsável por todas essas questões de publicidade, para ter tudo isso alinhado e para passar confiança, né? Porque assim, a gente passou de um período exatamente que gerou certo preconceito diante desse trabalho, diante de uma desconfiança, será que essa pessoa está recebendo, será que aquele produto, aquele serviço é de fato bom, como ela recomenda? Então, hoje, a pessoa, ela é cobrada nesse sentido e muito bem cobrada, né? Porque a gente tem que ter essa demanda de uma assistência jurídica por trás de toda essa... Porque, assim, a influencer, ela é uma empresa, né? A imagem dela é a empresa dela. Então, a gente tem que cobrar nesse sentido as pessoas para que elas possam sempre estar adequadas naquilo que elas passam aos seus seguidores. Uhum. Vamos voltar a falar na questão dessa monetização, né? Porque o influencer ele pode ser tanto monetizado pelas plataformas, né? Plataformas de vídeo, enfim, as várias plataformas que a gente tem, das redes sociais, como ele também pode ser diretamente com a marca, né, Júlia? Queria que você explicasse para a gente certinho, para deixar claro para o pessoal de casa. Exatamente. Assim como a gente tem a questão da monetização dentro da plataforma, igual você falou, hoje a gente tem as empresas contratam as influencers, um contrato único exclusivamente de publicidade, para exercer aquela divulgação de um produto ou um serviço que aquela empresa corresponde, entendeu? Então a gente tem essa via que acredito que seja também, a gente tem uma impressão de que a monetização é a maior parte de onde vem esse financeiro dessas influências. Mas eu acredito, assim, pelos anos que estou acompanhando elas, que os contratos individuais com cada empresa por fora, né, das plataformas são o principal sustento de verdade. Interessante. Eu quero repercutir com as duas, vou começar com a Júlia, que já está falando com a gente. A gente teve uma mudança, né, nesse perfil também dos influenciadores, porque os influenciadores eles sempre existiram, a diferença é que lá atrás a gente não tinha as redes sociais com total força, né, com alcance que tem hoje. Mas aí a gente pode falar escritores, jornalistas, né, intelectuais, modelos, atores, eram os influenciadores, né, lá atrás, e hoje a gente tem um outro perfil, né, que vem seguindo. É uma forma interessante porque democratiza esse acesso às pessoas, né? Mais pessoas têm acesso, o que é muito importante, mas também tem de ter esse cuidado, né, naquilo que vai falar, no que vai se meter. Exatamente. Hoje a gente trabalha assim de uma maneira bem interessante, porque de maneira na legislação, nós não temos ainda algo que seja firme sobre a legislação nesse sentido, de discorrer como a publicidade deve ser feita em tal e tal assunto. Então, surgiu o CONAR, tá? Que é um órgão não governamental, mas que dá esse amparo às pessoas que exercem as publicidades, que discorrem sobre cada assunto diferente. Então, assim, eu vou falar sobre cosmético, vou fazer uma publicidade sobre cosmético. Então, eu tenho os requisitos necessários que eu tenho que atender dentro da minha publicidade para estar de acordo. Isso em qualquer assunto. Então, a gente tem essa disposição do CONAR para poder fazer a publicidade da maneira correta, sempre adequando aos requisitos necessários e colocando dentro dos nossos posts aquilo que é obrigatório.
Camila, você quer pontuar alguma coisa, né, para ter esse cuidado, né, para não ser sem noção em alguma polêmica, postagem? Não, com certeza. Essa questão do CONAR é algo que ajuda muito a gente na questão contratual, né? Então, até isso de entender até quanto, né, como, na verdade, essa empresa pode usar aquela imagem. Então, ela pode usar uma imagem que foi contratada, ela vai usar isso por quanto tempo, aquele produto que ela testou, né? E se daqui 6 meses ela está com parceria com uma outra marca, né? Como que ela vai dizer isso, como que ela vai expor, sendo que a marca ainda está usando a imagem dela. A gente também tem a questão sobre mostrar que aquilo é uma publicidade. É claro que aí a sua criatividade, né? Tem muitos influenciadores que criam conteúdo e no final você fala, nossa, isso era uma publicidade, nem tinha percebido. Mas a ideia realmente é você mostrar para aquela pessoa, olha, eu estou indicando, estou sendo paga por isso, porque é um produto que faz parte da minha vida, né? E que bom que a empresa conseguiu valorizar e visualizar aquele influenciador, mas o público tem que entender que aquilo está sendo pago, que está sendo monetizado aquele perfil. Então, hoje, todos esses cuidados que a gente tem, a gente percebe, né, como ela falou, o influenciador, ele é uma empresa. Quando você quer trabalhar com empresas maiores, nacionais, geralmente você é obrigado a emitir nota fiscal. Então, sendo MEI, sendo, né, independente, você tem que emitir nota fiscal. Você tem que ter uma conta jurídica. Então, todo esse processo entra muito na assessoria ou nessa cabeça, esse objetivo de sou um influenciador profissional e quero me destacar, me diferenciar do que os influenciadores já trabalham. Sim, e é um trabalho difícil, porque hoje tem muita gente, né? Então, para se destacar, aí de fato tem que usar a criatividade, estudar muito, né, Camila? Júlia, vocês estavam falando aqui sobre, citaram o CONAR, falaram dessa transparência hoje, que é importantíssimo, né? Ficar tudo às claras, as pessoas terem noção de quando é um conteúdo pago, uma publicidade. Além disso, a legislação ela é mais clara, ela é mais específica? Como que está essa situação, né, para quem trabalha ou quem pretende trabalhar na área digital hoje? Então, hoje, a gente atuando dentro dessa área do jurídico das influencers, né, a gente percebe que falta ainda muito uma legislação específica sobre esse tipo de divulgação. Então, a gente tem o CONAR aí para servir para a gente como norte, mas igual eu falei, o CONAR ele é um órgão não governamental. Então, a gente não teve ainda uma legislação que discorre sobre isso adequadamente, o que falta muito no nosso dia a dia. Só que, igual a gente conversou, né? É um assunto recente, ele está crescendo agora. Lógico que vão surgir projetos de leis que vão ser aprovados, vão estar em tramitação aí, mas ainda nós estamos nesse período em que a gente fica ainda procurando trabalhar por semelhança. Igual eu falei para você, a gente sabe que essa relação de consumo ela é protegida pelo Código do Consumidor e, por consequência, do Código Civil, mas ainda nós não temos dispositivos legais que tratam especificamente desses assuntos. Então, nós temos que trabalhar por semelhança. Isso que a gente fala é ver um artigo que equipara uma relação parecida e adequar aquilo que a gente vê que cabe melhor, mas ainda não é específico. E, Júlia, uma outra dúvida, como que funciona a declaração sobre rendimentos, por exemplo, de um influencer? É semelhante a outras profissões, né? Porque muitas vezes tem contratos com valores muito altos. Como que funciona na prática? Com certeza. Toda vez que eu faço algum pacote, né, de assessoria que a gente passa lá no escritório para as influências, a gente sempre exige que elas façam acompanhamento com os contadores também. E aí vai mais da competência deles essas questões. Mas as declarações são feitas da mesma maneira, igual eu explico para você. Toda vez a gente exige também que a influencer abra uma empresa, tá? Seja ela qualquer correspondência quanto à sua atividade, mas para poder fazer as declarações, porque a gente sabe que quando a gente trabalha com influencer, lógico, de alta performance, alto alcance, né, que é o que nós normalmente pegamos no escritório, que são as pessoas que procuram mais uma equipe jurídica, o que eu acho que não é tão certo, porque todas deveriam estar sempre acompanhadas de uma equipe jurídica para poder exercer direito do seu trabalho, mas normalmente são as de alta performance que se preocupam mais com isso, né? Então, a gente exige o acompanhamento junto com o contador, porque não adianta você estar certinho ali numa questão jurídica de publicidade, mas não estar certinho numa questão de declaração de impostos, enfim. Então, quando a gente trata aí de altos valores, de contratos de altos valores, tudo que seja transação grande, a gente vê as minhas meninas sempre mandam para mim todas as declarações, todos os pagamentos de DAS, de guias, em altos valores, mas assim, igual eu passo para elas,
vale muito mais vocês estarem munidos aí de uma segurança exatamente, de ter tudo declarado, porque são pessoas que têm uma vida muito exposta. Então, isso é muito mais fácil de gerar um alerta ali dentro das autoridades policiais para fazer esse tipo de investigação e para você passar confiança para o seu público também, entendeu? Isso eu conversei com vocês anteriormente. Então, sempre ter esse acompanhamento junto com o contador, com uma equipe contábil, né, para poder exercer essa profissão. É isso. Bom, o bate-papo está bem interessante, né? Mas a gente vai para uma rápida pausa, nossa primeira de hoje. Já já a gente retorna para continuar aqui esse bate-papo, tanto com a Camila quanto com a Júlia, para falar sobre influenciadores digitais. É rapidinho, gente. Voltamos já. Estamos de volta com Diálogos. Hoje eu recebo a jornalista e assessora de influencers, a Camila Neuli, de forma remota. A gente está conversando também com a assistente jurídica, Júlia Berton. Camila, a gente está falando dessa área, né, que está realmente ganhando muito, pegando muita gente. Quais seriam as principais habilidades para ser um influencer hoje? É preciso também, né, estudar como que funciona. Claro, o seu nicho, né, você precisa para poder fazer as postagens. Quais seriam essas habilidades? Olha, eu acho que, né, tipo, a questão da constância, a pessoa entender que ela vai ter que produzir muito conteúdo e ela não vai poder se basear, tipo, eu tive sucesso se ela tiver um grande alcance, né? Se você, hoje até porque o Instagram, ele não facilita tanto, né? O algoritmo não facilita, ele não é tão bondoso com quem produz conteúdo. Mas você ter constância, até porque você vai conseguir ter o seu nicho, o seu público, e você realmente trabalhar a sua credibilidade. Eu acho que hoje as pessoas acabam ficando muito com essa questão da vaidade, ela quer fazer publicidade, ela quer produzir conteúdo, ela quer chamar atenção e ela acaba se perdendo. Então, ela faz publi do que aparece, muitas vezes nem é um produto que ela gosta, mas eu vou fazer porque as pessoas vão ver que eu estou na mídia. E isso acaba queimando, né, a imagem que ela tem. E o que hoje mais conta na internet é você ter uma boa credibilidade. É a pessoa confiar no que você fala, seja para você indicar um lanche da esquina de um trailer, como você indicar um produto, né, para uma classe A, uma classe B. Então, realmente ter esse diferencial da pessoa olhar e falar, cara, eu confio no que ela fala, eu confio no que ela indica, porque ela só posta o que realmente tem a ver com ela. E realmente também produzir esse conteúdo com criatividade. Então, hoje eu vejo que as pessoas, elas esperam muito, eu sou do nicho de gastronomia, então eu vou esperar aquele influenciador, aquela pessoa que é um destaque naquela área e vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, aí vai viralizar e pronto. E, na verdade, não é só isso. Viralizar, mas viralizar para o público errado não adianta em nada também. Então, é você conseguir fazer com que você tenha a sua personalidade, que as pessoas... E o que a pessoa olha e fala, não, esse conteúdo aqui é da Camila, tem a ver com ela, realmente é ela, sabe? A pessoa, geralmente, a gente pensa num influenciador e fala, é um influenciador de moda. E você fala, tal pessoa. Às vezes nem é a pessoa que está tão em alta, mas é alguém que você gosta, que se conecta com você. Então, trazer essa personalidade, essa constância e a credibilidade, né, e ter paciência, eu acho que são fundamentais, né? Trabalhar essa comunicação, porque você aprender a falar, você aprender a escrever, isso com o tempo, se você tiver disposição, todo mundo consegue, né? Sim. Você consegue ir se desenvolvendo, fazendo cursos, mentorias, mas você realmente criar a sua marca pessoal no Instagram é algo mais do que importante. Sim, não é da noite para o dia, né? Eu perguntei do estudo, porque obviamente, além daquilo que você vai falar, né, seja gastronomia, seja moda, as questões, né, porque a gente falou dos algoritmos, você tem que ter essa constância. Então, o que o influenciador, a influenciadora precisa ter em mente? Eu quero me tornar uma influencer, eu preciso começar estudando isso daqui. São as plataformas, o que começar nesse primeiro momento, nessa introdução? Olha, a gente tem um olhar um pouco diferente, assim, eu super acho e precisa mesmo a pessoa entender o básico do que a plataforma que ela quer trabalhar oferece para ela. Mas hoje eu penso que se o Instagram, o TikTok, qualquer rede social morrer, em algum momento vai ter outra. E aí você vai ter que aprender mais uma vez a utilizar essa plataforma. Então, mais do que isso, eu acho que as pessoas, elas precisam aprender a trabalhar com outras pessoas, que é a questão realmente dessa construção da comunidade orgânica. Então, não dá para você
fazer sucesso estando sozinha. Você precisa ter um público ali te acompanhando. Então, quando a gente vê um influenciador, né, ele vai começar do zero, ele está começando tudo ali. A gente não tem o hábito de separar quem é a pessoa e quem é o profissional. A gente não acredita que essa pessoa ela consegue vestir uma capa e falar, não, agora eu sou influenciadora, não, agora eu tirei, agora eu voltei a ser a Camila, né? Então, como eu falei, ela não vai expor a vida dela, que isso é uma dificuldade para as pessoas. Eu vou ter que dançar? Eu vou ter que fazer um vídeo assim para chamar atenção? Não, tem a ver com você? Então, não. Então, realmente, a pessoa conseguir, primeiro, a gente faz mesmo ali uma listinha, fala 3 assuntos que você gosta, fala 3 assuntos que você não gosta, polêmicas que você não falaria, né? Então a gente faz essa lista para entender quem é essa pessoa e aí a gente vai construir essa persona. Então a pessoa ela precisa pelo menos se conhecer, né? Ter o básico ali de quem eu sou, o que eu gosto, de quem eu quero me aproximar, quem eu quero chamar a atenção e aí ela começar a aprender como ela vai produzir esse conteúdo. Então hoje a gente faz vários cursos, né? Sobre como produzir vídeo. Hoje o Reels está muito em alta, então a gente faz vários cursos sobre Reels rápido. Então, como fazer um gancho, como, né, trabalhar uma CTA, como desenvolver a criatividade, como chamar a atenção da pessoa para ver exatamente sobre aquele tema. Então, esses cursos, assim, que ensinam a plataforma, mas ensina muito mais você criar conteúdo de acordo com a sua personalidade, hoje a gente vê que dá um resultado muito superior do que só, eu sou muito bom em postar vídeo todo dia. Sim. Mas e aí, o que você vai postar? Esse conteúdo é um conteúdo rico, é um conteúdo carregado? Porque hoje as pessoas também, né, falam de humor, mas e aí, como que você produz esse conteúdo? Então, a gente vê que... forma, né, que você vai chamar a atenção. Muito, e realmente produzir um conteúdo que entregue algo para alguém. O que você está levando com esse conteúdo? A pessoa olha, ela tira uma risada, ela aprende alguma coisa, ela vai fazer alguma coisa na casa dela depois de te assistir? Então, a gente vê que o conteúdo que faz a pessoa refletir, ter uma ação, comprar um produto, é o que hoje tem dado muito resultado pra gente. Sem dúvida, e a gente percebe também que essa autenticidade, né, tem ganhado o público mesmo, né, diferentemente de lá atrás. Hoje essa autenticidade tem falado mais alto. Por falar nisso, gente, a repórter Letícia Keller conversou com uma influenciadora para conhecer e entender um pouquinho mais sobre a realidade e o trabalho dela na prática. Vamos conferir? Oi, Dani! Hoje vamos conhecer a história de Fabíola Oliveira, que é influencer, criadora de conteúdo, e no Instagram dela ela fala sobre maternidade e o cotidiano dela como muçulmana brasileira. Ela tem mais de 55 mil seguidores e hoje vamos conhecer um pouquinho da história dela. Tudo bem, Fabíola? Obrigada por aceitar o nosso bate-papo, por aceitar ter essa conversa com a gente. Conta pra mim um pouquinho como que é ser criadora de conteúdo e como que você começou a ser criadora de conteúdo. Sim, quando eu comecei, na verdade, eu tinha um blog, foi bem atrás, né, desde quando eu me reconheci muçulmana, né, porque eu não nasci muçulmana, depois de uma viagem eu aprendi, né, a religião, né, me interessei, e aí eu me reconheci muçulmana, e desde então eu falo um pouquinho, coloco nas redes sociais, depois eu fui pro Facebook, mas o Instagram mesmo, de mostrar a minha vida, de colocar a minha cara, foi quando começou a pandemia, né, que eu acho que as pessoas se conectaram mais. E daí eu pensei que seria ótimo para as pessoas, elas queriam se informar muito, né? Então foi uma época que as pessoas estavam muito conectadas e buscando muitas informações. Aí eu falei, eu acho que agora é a hora, né, de fazer um pouquinho mais de conteúdo sobre os muçulmanos, sobre intolerância religiosa, né? Porque somos a minoria, né, aqui no Brasil e muita gente muito do brasileiro carece de informação, de história, até a história da nossa própria história, né, até da nossa própria história, né, brasileira. Então, foi quando eu fui para as redes desmistificar um pouco, né, porque somos bombardeados sempre quando tem a palavra muçulmano, é sempre atrelado a alguma coisa negativa, né. Então, eu comecei a informar as pessoas, né, a passar conhecimento, sou professora, então, de alguma forma, educar as pessoas para conhecer um pouquinho mais a vida dos muçulmanos, né, já que os muçulmanos estão aqui no Brasil já faz muitos anos, e é isso, e foi por isso que eu aceitei, que eu quis, né, fazer esse tipo de conteúdo. Como que você lida com essas situações, essa talvez situação de invasão de privacidade que acaba acontecendo por agora você ser uma figura pública? Sim, eu ainda encaro algumas intolerâncias religiosas na rua, né, como as pessoas, né, falam, tira esse lenço, né, porque por mais que seja
seja leve, né? Isso, tirar o lenço é me descaracterizar, tirar minha identidade, né? Aí você contra algo que eu acredito, né? Então eu acho que é um espaço bem assim, que mexeu no meu privado e que eu não deveria escutar isso, né? Então, na rua existe isso, né? Que aí a gente enquadra como intolerância religiosa e discriminação. Então é isso, o que encara, né, na rua, ou até mesmo, eu já ouvi, né, de muçulmanas, relatos de muçulmanas, como a comunidade é pequena, a gente acaba sabendo, né, do que acontece com outras, né, como uma outra influencer também que eu conheço, uma empresa já pediu para ela tirar o lenço, ou seja, dá para você fazer essa publi aqui, mas tem que tirar o lenço, mas como assim? Você, né, como eu vou tirar minha vestimenta, né, você me conheceu assim, enfim, né, então é algo que as pessoas acabam entrando nesse lugar e acham que não é intolerância, é discriminação, e é um tipo de intolerância, sim, porque há esse esvaziamento, né, do que você né, não está respeitando aquilo que você quer, como você quer se expressar, né. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço. Dani, essas são as dicas da Fabiola para quem está assistindo a gente. Espero que a gente tenha conseguido tirar um pouquinho das dúvidas e eu volto com vocês aí no estúdio. É isso, obrigada, Lelê. Agradeço a Fabiola também. Camila, ela tem um segmento diferente, né? Eu aproveito e te pergunto, como que é essa função? Vocês têm de moldar muito o influenciador ou não? Como que funciona? Porque você falou dessa autenticidade, né? Que é muito importante. Como dosar isso? Porque muitas vezes não é fácil, né? Sim. Já é da pessoa. Muito. E, na verdade, um dos nossos diferenciais não é nem dosar o influenciador. É saber trabalhar a personalidade dele de uma forma mais estratégica. Então, a gente sempre recebe esse feedback, né? Poxa, eu gosto de trabalhar com vocês porque vocês não chegaram e falaram que eu tenho que falar isso, não que eu tenho que postar censura, né? isso. Exato. Então, hoje tem muitos trabalhos que você tem que fazer isso porque tá em alta, vamos fazer. E muitas vezes, como a Fabi até fala, tira a identidade da pessoa, não é aquilo que a pessoa quer mostrar. Então, o nosso trabalho é pegar o que a pessoa o que ela gosta de contar e trabalhar de uma forma mais estratégica. É claro que a gente, na pandemia mesmo, né, nós tivemos algumas experiências de, olha, cuidado com a sua imagem, você está colocando as pessoas em risco, né? Você tem esse poder de influenciar, então a gente sabe que tem que ficar em casa, tem que tomar cuidado com o que posta, com o que você está estimulando o seu seguidor, ou muitas vezes a gente vê o influenciador tendo alguma ação que pode prejudicar o trabalho dele. A gente já passou por situações da marca cancelar uma ação porque viu um conteúdo que não gostou do influenciador. Então, isso é uma coisa que a gente deixa muito em aberto, a gente fala que é chamar essa atenção, mas é uma conversa mesmo. Olha, toma cuidado que esse caminho aqui pode prejudicar o seu trabalho, a sua imagem, a própria empresa contratante. Então, a gente dá esse toque, mas tanto em contrato como também ali na conversa, o influenciador sabe que se de alguma forma ele prejudicar o trabalho dele, né, o que ele está envolvido, é uma consequência que pode ser tanto, né, jurídica, ele pode ser processado, ele pode ter algum problema ali, como também ele perder uma oportunidade que ele conseguiu no meio de tantos perfis. Então, a gente tem esse jeitinho de conseguir cuidar do nosso influenciador de uma forma estratégica, mas, claro, deixando ele ser livre, como ele quiser, da forma que ele, né, pensa, se expõe, se posiciona. Isso é importante. Camila, quando profissionalizar no sentido, preciso contratar uma equipe, preciso contratar uma assessoria mesmo, quando que tem esse time? Hoje a gente tem dois casos. A gente tem influenciadores que eles já produzem conteúdo, já tem uma comunidade, já tem essa facilidade, tá vendo o que está acontecendo para ele, e aí ele contrata uma assessoria para realmente, a partir dali, ele realmente ter essa segurança, né? Ter uma pessoa, uma equipe para cuidar dele, tanto na parte financeira, para cuidar na parte de prospecção, na parte de conteúdo, como hoje a gente já tem influenciadores que vão começar e já buscam assessoria. Tipo, eu já quero começar de uma forma correta. Eu já quero começar a produzir conteúdo para um público certo, não quero ficar queimando conteúdo, né? Hoje a gente tem médico, a gente tem advogado, a gente tem a questão da nutróloga, e até essa médica que a gente cuida, a gente começou desde
mais, assim, quando ainda ela não produzia tanto conteúdo. Hoje ela já está com mais de 10 mil seguidores orgânicos e as marcas começaram a ver assim, ela está produzindo conteúdo, ela tem esse cuidado. Quando vai falar com a marca, olha, nós temos uma assessoria, você pode ficar tranquilo que você vai assinar um contrato, a gente emite nota. Então a gente fala que para o influenciador, quando ele vê que é melhor ele investir, que ele precisa, ele quer realmente ter essa visão ampla, que as pessoas respeitem ele como um profissional. É claro que tem influenciadores que conseguem fazer isso muito bem sozinho, mas chega uma hora que você não dá mais conta. Sim, então, tanto, né? Muito, assim, influenciadores que trabalham, que têm uma conversão maior, e também a gente fala que pode muitas vezes desvalorizar, né, a imagem do influenciador dele mesmo e ali, olha, preciso fazer uma parceria, eu preciso disso para minha casa, acaba mostrando como se o influenciador estivesse pedindo alguma coisa. Então, até isso, na hora de entrar em contato com a marca, a gente toma cuidado, não é para a marca ser boazinha e dar um produto ou pagar porque precisa. Não, como é que a gente vai trabalhar esse produto, esse serviço que está na vida do influenciador e vai montar uma proposta personalizada para essa marca? Como é que essa marca, esse conteúdo vai ser inserido na vida do influenciador? Então, a gente fala que todo influenciador que olha e fala, estou a fim de profissionalizar o meu trabalho, é a hora de ir atrás de uma assessoria. Sem dúvida. Vamos voltar para a Júlia, então. Júlia, essa assessoria a gente viu que é fundamental, principalmente para quem quer crescer, né? E principalmente nessa parte jurídica, né? Que tem de tomar muitos cuidados, como a gente vem falando aqui. Exatamente, igual a gente falou, né? A visibilidade, ela leva à vulnerabilidade, é o que eu gosto de explicar para os clientes do escritório. Então, a partir do momento que a gente tem ali a nossa imagem exposta, a gente tem que estar sempre preocupada em atrelar ela a coisas positivas e profissionais dentro da área que cada um desempenha suas atividades. Então, exatamente ter uma assistência jurídica que vai te fazer protocolos, que vai te fazer orientações de você falar, olha, o que funciona na prática, né? As meninas procuram a assistência do escritório e falam assim, hoje eu trabalho com divulgação de tal marca, eu trabalho com tal área, como que eu preciso de fazer essa divulgação correta? Então, a partir daquilo que, lógico, que elas já tenham, que vai surgindo conforme, né, o nosso trabalho conjunto, a gente vai passando todos os protocolos para elas atenderem e estarem juntamente regularizadas com cada postagem. Interessante, né? Muitas coisas, né, gente, não é só sair postando, tem que ser muito bem planejado, tem que ter essa questão da credibilidade, tem de ter muito cuidado mesmo. Olha só, a gente vai para mais uma pausa, nossa última de hoje, mas daqui a pouquinho a gente retoma para concluir aqui esse bate-papo de hoje, que estamos falando sobre os influenciadores digitais. Voltamos já já. De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre os influenciadores digitais e a Camila, que é jornalista e também assessora de influência, está aqui com a gente. Camila, quando a gente pensa nesses influenciadores, logo vem em mente também a palavra ética, né? Porque é importante ter a ética, ter muito cuidado, até para você não prejudicar o ramo, né? Os outros também, porque quando um se envolve numa polêmica, automaticamente a classe toda é julgada, né? Mas esses influenciadores e tudo mais, é um outro trabalho que vocês têm também, né? Com certeza. E eu acho que até conseguir mostrar para as empresas de que não são só, como eles chamam, blogueirinhos, né? Eu acho que como todas as áreas, né? Às vezes as pessoas falam, mas isso é só com digital. Imagina, todas as áreas têm isso, né? Todo mundo tem ali aquele nicho que algumas pessoas acabam desvalorizando o setor, o nicho que a gente trabalha. Então, às vezes a marca fala, o influenciador só quer ganhar, ele quer vir aqui para comer de graça, ou tem alguma polêmica, compartilhar, por isso que eu não confio em influenciador. Porque acaba que, com isso, de fazer publicidade para ganhar dinheiro apenas e não respeitar, né, realmente se aquele produto é bom ou não, ou acabar muitas vezes só fazendo conteúdo para viralizar. As pessoas, elas podem dar a visibilidade que você gostaria, mas muitas vezes essa visibilidade não é uma visibilidade que tem qualidade. Então você alcança ali, 1 milhão, bateu 1 milhão de visualizações, tá bom, mas e aí? E agora, sabe? Como que a marca tá te visualizando ali? Como que ela tá te olhando? Então essa ética, a gente fala que um faz uma coisa, todos os outros acabam levando assim, meio que de graça junto. Então hoje a gente tem esse trabalho também
também, de trazer os conteúdos, mostrar os bastidores, como é, né, que é realmente um trabalho, tem essa preocupação, como é que vai apresentar aquilo para o seu público. Então, a gente toma esse cuidado ali com o trabalho que a gente desenvolve, mas a gente sempre fica em alerta com as redes sociais e alerta também com várias pessoas que trabalham nesse meio, que são pessoas de muito destaque, que são professores de universidade, né, pessoas que estão fazendo estudos, né, desenvolvendo artigos, que acabam mostrando, provando como o influenciador é um novo formato de fazer publicidade e que não é simplesmente postar. Então, hoje a gente traz esses dados, essas pesquisas, traz muitas vezes os resultados, né, de campanhas que são positivas para provar que o influenciador, se ele trabalhar com ética, com verdade, ele realmente consegue trazer um bom resultado para a marca, né, para o produto e para o serviço. Em maior ou menos tempo, né? Seguindo essa regrinha e também tendo a constância, né? Vai, né, Camila? Exatamente. Bom, quero voltar agora com a Júlia Beton, que é assistente jurídica. Júlia, a gente tem visto muitos influenciadores envolvidos em várias polêmicas, dentre elas tem até jogos de azar, apostas também. Conta pra gente quais são, né, esses principais problemas jurídicos que os influenciadores eles podem sofrer. E eu acredito que esses, né, o envolvimento nesses jogos, nessas campanhas também estejam nelas. Então, hoje a gente está em um período de transição legislativa, né, a respeito da adaptação das empresas que são proprietárias dessas casas de apostas para poder fazer as regulamentações e as taxações devidas. Porque, assim, por um momento a gente viveu ali numa zona cinzenta em que o que estava sendo praticado não estava sendo discorrido em lei, que não era necessariamente o crime que a gente tinha descrito no nosso Código Penal, né? Porque as meninas, as influencers, estavam trabalhando com casos de apostas que têm registro internacional, então não tem uma adequação criminal com essa atividade. Mas aí entra as questões das publicidades, né? Lógico, porque o CONAR passou a disponibilizar, antes mesmo da aprovação da lei, como exercer essa publicidade de maneira correta, com as bets, no caso de jogos de azar, enfim, as plataformas virtuais, né? E hoje o governo ele viu a possibilidade de regulamentar isso para trazer esse financeiro dentro trazer esse financeiro para dentro do nosso governo, né? Então, a gente está nessa transição onde as empresas passarão a ser taxadas e as reservas financeiras vão se aglomerar de todas essa verba, entendeu? Mas a gente ainda está nesse período de transição porque a gente teve a aprovação do projeto de lei e elas têm até o dia 1º de janeiro de 2025 para ter essa adaptação de regularização, entendeu? Então, a gente ainda está nesse período de transição. E aí, lógico, cabe a questão da publicidade, que é a única regulamentação que a gente tem por enquanto, de como elas devem exercer. O que a gente trabalha com altos valores acaba, lógico, despertando o interesse das autoridades policiais para promoverem as investigações e verem se está tudo de acordo, exatamente com o que a gente falou. Se tem aquela declaração feita sobre todos os bens aquisitivos que vieram, né, provenientes dessa verba, então tem essa investigação que deve ocorrer de fato, mas é importante a gente sempre lembrar que uma investigação não é uma condenação. Então, quando a gente vê ali uma notícia, a pessoa foi investigada por tal crime, porque hoje eles investigam a questão da lavagem de dinheiro, né, que é nesse sentido, como que está sendo declarado essa verba que é aquisitiva dentro das plataformas. E aí a gente vê essas notícias e já pensa, puxa, a pessoa está fazendo isso, está praticando isso, mas na verdade ela só está no período investigativo. Quando a gente vê, de fato, uma notícia, ela foi condenada por algo disso, por algo nesse sentido, aí sim a gente pode entender que ela, de fato, praticou algo dentro da plataforma. Mas lógico, plenamente cabível, as investigações devem ocorrer de fato, justamente para que depois, né, desse período de transição, já fique claro quem faz como, se está tudo certinho, se aquela pessoa passou por uma investigação e restou claro que ela não pratica nenhuma atividade ilegal dentro das plataformas. Sim. Então, é o que eu sempre passo para as minhas clientes. Pode acontecer e é legal que aconteça, porque a partir do momento que a gente trabalha de maneira com veracidade, né, com as declarações todas feitas, com as publicidades feitas direitinho, uma investigação só vai trazer coisas positivas no sentido de comprovar todo o trabalho que nós estamos tendo por trás, né, dos bastidores, porque as pessoas elas só veem ali um post, não imaginam tudo que acontece, todos os movimentos que acontecem por trás daquela publicidade. Júlia,
Um outro problema também, né, em relação à calúnia, difamação, fake news, a gente ainda vive um momento político polarizado, então muitos influenciadores digitais também tomaram partido, aí acabou gerando muita polêmica. É um outro ponto para se tomar muito cuidado, né? E no caso de vocês, você como assistente jurídica também pode falar um pouquinho mais sobre o assunto. Exatamente. Hoje é legal que assim as clientes da assistência elas sempre procuram antes de postar qualquer coisa, porque assim a gente tem que ter muito cuidado com cada termo que a gente utiliza. Criou-se uma mentalidade que a internet protege as pessoas de qualquer respaldo legal, qualquer consequência jurídica, o que não é verdade. Então assim as pessoas criaram uma segurança de se apresentar e falar as maiores inverdades ou então difamar alguém, caluniar alguém com a liberdade de, eu tô na internet, ninguém vai levar muito a sério, mas hoje eu trabalho incisivamente com as minhas clientes que a gente não deixa essas atitudes passarem batido, entendeu? A gente atua sempre, elas me mandam tudo que ocorre, para a gente registrar as ocorrências, para a gente entrar com os processos legais, para responsabilizar essas pessoas dentro do cabível, né? Sobre tudo que elas têm de responsabilidade em cima da fala delas. É isso. Vamos voltar aqui para a Camila. Camila, um outro problema também na era das redes sociais, né, é a questão do cancelamento, que hoje, né, está em alta. E aí eu já emendo na questão da saúde mental, né, porque é muito difícil. Para quem não é influenciador, às vezes você já tem que, poxa, deixa eu parar de até acessar um pouco as redes, porque está pesado. E para quem é influenciador, você está ali mostrando a sua vida. Então é complicado, né? Porque o pessoal vem sem dó mesmo, né? Envolve pessoas da família, filhos, a pessoa também. Como lidar com isso? Hoje a gente é até meio polêmico, mas a gente acredita que o cancelamento, obviamente, o cancelamento de uma forma muito agressiva, ele não é nada positivo, né? Eu acho até esse impacto, às vezes a gente fala, internet é rede de ninguém, eu vou lá, falo de quem eu quiser, como eu quiser, e aí você recebe uma outra coisa, ou você acaba hoje maternidade, algo que dá muita polêmica, você dá a sua opinião sobre a amamentação, e aí vem um monte de gente falar o porquê que você deveria fazer desse jeito ou de outro. Então, nesse sentido, a gente é super contra. Mas eu acho que o cancelamento, de uma forma não agressiva, ele veio para mostrar para as pessoas que elas não podem falar o que elas querem na hora que elas querem, né? Então, muitas vezes a gente viu até a questão do futebol, o ataque racista, né? Você entrava no Instagram do Vini Júnior, aquele monte de ataque. E aí as pessoas começaram a ter esse movimento de cancelamento, né? A gente tem alguns influenciadores que postam, principalmente em algumas plataformas, conteúdos menosprezando pessoas de uma classe. E aí vem uma galera e, né, acaba fazendo um cancelamento sobre aquela pessoa. Então, eu acho que o cancelamento, muitas vezes, ele serve como um alerta para o influenciador, quando ele tem um sentido, quando o influenciador tem um posicionamento que pode ser, muitas vezes, até um crime, quando ele é racista, quando ele tem um conteúdo que pode, muitas vezes, gerar algum tipo de problema alimentar numa pessoa, ou algum tipo de comparação, né? Então, a gente tem também influenciadores que filmam uma pessoa num lugar público e aí acaba fazendo uma piada com aquela pessoa. Então, acho que esse cancelamento de uma forma não agressiva, ele faz com que o influenciador entenda que ele tem que tomar cuidado. Mas o cancelamento, quando ele vem do tipo ofensas, nossa, tem gente que começa a ir atrás da pessoa e aonde a pessoa está e começa a xingar e vai atrás da mãe, do pai e manda mensagem. Então, isso a gente já acha preocupante, até porque é um tipo, né, de assédio que você comete. Então, e a gente vê que as pessoas, elas estão cada vez mais abaladas. Você tem medo do que você vai postar, como você vai postar, e se você der a sua opinião, a pessoa já começa a te xingar ali. Então, hoje eu acho que o contrato, essa parte jurídica e também a pessoa conseguir separar ali as coisas e como ela vai posicionar é algo muito importante. Até para ela conseguir entender o que é uma crítica e ela vai ignorar e deixa a pessoa ter uma opinião diferente, e o que é uma ameaça, o que é uma agressão, o que é uma agressão verbal. Então, a gente hoje dá essa balanceada, sabe? Sim, que não é fácil, né? Não. Num mundo como hoje. Júlia, vamos voltar com você. Eu perguntei para a Camila da questão do cancelamento, né? Claro que algumas coisas elas são mais óbvias, é possível plenamente você ali se precaver daquilo, mas quais outras medidas assim que o influencer ele tem que se ligar ali para não causar uma polêmica muito grande?
Então, tudo que a gente falou que é atrelado à imagem, né, e as questões de opinião, hoje a gente traz isso muito forte para as redes sociais, e exatamente isso que eu falei antes, que as pessoas acham que, pelo fato delas estarem, né, munidas ali de um celular, atrás de um celular, atrás de um computador, elas estão protegidas e resguardadas sobre tudo aquilo que elas falarem para alguém. E a gente procura desmistificar isso sempre, sabe? Eu sempre passo para as clientes do escritório que elas se posicionem, que elas deixem sempre muito claro que tem uma equipe jurídica por trás delas, que sempre vai estar ali disposta a ir atrás de qualquer ocorrência, qualquer ocorrido que aconteça nessa questão social. Agora, a questão do cancelamento, ela é muito forte e cabe uma questão até pessoal, né? Eu converso muito, assim, a gente cria até uma relação muito amiga com as clientes do escritório, porque qualquer coisa elas me procuram para falar. A pessoa, às vezes, não cabe nada de relação jurídica naquilo, mas elas me procuram para falar, olha, eu posso responder? O que eu tenho que falar? Você acha que eu não respondo? O que você acha que é melhor? Então, eu sempre passo para elas que, assim, é legal que a partir do momento que você coloca, olha, eu tenho uma equipe jurídica que está sempre monitorando as minhas redes sociais, está sempre observando qualquer coisa que falam contra mim, as pessoas já ficam com esse receio, entendeu? Porque elas já veem ali um perfil que você não tem a liberdade de você fazer qualquer coisa com aquela pessoa, que ela está protegida, de fato, com uma equipe jurídica que vai responsabilizar você por qualquer ocorrido. É isso, Júlia. Muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, viu, Daniela? Eu que agradeço. É isso, Camila, quero te agradecer também. Então é isso, né? Focar, buscar um planejamento, equipe que vai te ajudar a gerenciar tudo se você está crescendo e ter esse cuidado, né? Ter noção para que o trabalho, né, ele flua de fato e consiga incentivar pessoas positivamente. Com certeza, eu acho que a influência digital é um braço, é uma oportunidade profissional, uma oportunidade pessoal. A gente tem que usar a ferramenta para gerar benefícios para a gente e para as marcas. E eu fico super feliz com o espaço, é muito importante a gente trazer esses debates, né? E muito obrigada pelo convite. Agradeço, viu, pela participação, seja bem-vinda sempre. E é isso, gente, o Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/@TV Câmara SJC. Tem os nossos canais também, o 12.3, que é o canal aberto, 7 da NET e o 9 da Vivo. Para saber sobre bastidores, curiosidades aqui da TV, vocês podem também nos acompanhar pelo Instagram, que é o @TV Câmara SJC. Eu fico por aqui, mas semana que vem estaremos de volta a partir das 4 horas da tarde. Até mais!